Se a presidência concede a palavra no lugar do expediente ao deputado líder do PT, Pedro Kemp. O excelente dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, representantes aqui da FETEMES, que estão presentes aqui no plenário, professor Roberto, presidente da entidade, servidor administrativo, presidente do Sinted, Wildes. Certa vez eu estava lendo um texto do eminente educador brasileiro, professor Paulo Freire, em que ele discorria sobre a importância da disciplina no contexto da educação. E o professor Paulo Freire, naquele artigo, ele escreveu uma frase que eu sempre me recordo quando eu me deparo assim diante de pessoas autoritárias. Ele escreveu a seguinte frase: o autoritário, no fundo, é uma pessoa insegura. O autoritário, na visão do Paulo Freire, é aquele que tem, no fundo, medo de perder a autoridade. Por isso ele usa a voz daquele que é comandado, para intimidar o comandado. Ele usa das armas que tem para não permitir que o comandado se expresse, se manifeste, mostre a sua força. E eu estou dizendo isso porque, mais uma vez, o governador do estado foi autoritário. Foi autoritário, inflexível, intransigente, porque após a negociação salarial com servidores, após a votação dos projetos de lei que concederam reajustes ínfimos aos servidores, depois desta casa receber representantes de várias categorias, negociar com essas categorias, o governo aplicou uma punição aos servidores que ousaram enfrentar a sua autoridade e vieram aqui na Assembleia Legislativa se manifestar. Manifestar o seu descontentamento, manifestar a sua insatisfação com 6% de reajuste salarial. Os servidores administrativos da educação tiveram ontem no seu holerite o lançamento da falta, escrito aqui no holerite, falta por paralisação, que no caso desta servidora aqui foi de R$ 39. R$ 39. Fico imaginando assim, o governo, de cima da sua prepotência, arrogância, autoritarismo, pensou: eu tenho que punir esses servidores que me desacataram. Eu pedi para a FETEMES assinar uma nota, como pedi para os outros sindicatos, assinem uma nota aqui concordando. A FETEMES não quis assinar, não foi obediente, tem que punir. Faltaram do trabalho, tem que ser punido, desconto no salário, porque senão, da próxima vez, eles vão fazer greve. Se eu não der um corretivo agora, da próxima vez, eles vão fazer pior. Então, tem que aplicar um corretivo. Tem que dar uma lição. É assim que pensam os autoritários.
Porque no fundo eles acham que se negociar, se for compreensivo, se for compassivo, se for bondoso, perde autoridade. Aí o povo então faz o que quer. Tinha razão Paulo Freire. No fundo, os autoritários são inseguros. Tem medo de perder o controle, medo de perder o poder. Então tem que punir. Tem que ser severo. Não pode dar colher de chá. Mesmo se um grande aliado meu, aqui na Assembleia Legislativa, assumiu um compromisso com a categoria de que não haveria desconto nos salários já arrochados dos servidores. Mesmo que um fiel aliado do governo tenha assumido aqui na Assembleia o compromisso, o governo não vai descontar, porque nós vamos intermediar, nós vamos ajudar na negociação. E o governo descontou, desmoralizou a Casa de Leis, na pessoa do presidente, que assumiu o compromisso, fiel aliado do governador. Nem ao seu fiel aliado principal, presidente da Assembleia, o governador não atende. O governador não dá um gesto, não faz um gesto para a Assembleia Legislativa, que na sua maioria, base de sustentação, vota a partir da orientação do governo. Às vezes até contrariada. Essa base vota contrariada às vezes. E o governador não faz um gesto. Vocês que me são fiéis, vou fazer um gesto, porque vocês assumiram compromisso com a categoria. Então, a partir de hoje, esta casa está desautorizada pelo governador a negociar com quem quer que seja. Agora é tudo direto com o governador. Só ele que manda, só ele que decide, então é tudo direto com o governador. Não tem mais intermediários. Vossa Excelência deseja uma parte? Vossa Excelência me tem uma permitir, parte, deputado. sem quebrar o raciocínio de Vossa Excelência, citando o educador Paulo Freire, Vossa Excelência disse vários adjetivos: autoritário, rigor, prepotente. Mas eu creio, deputado Pedro Kemp, que nenhum deles é mais contundente do que você desonrar a sua própria palavra. Eu sempre preferi escrever a falar, até porque a fala se esvai em segundos no primeiro vento que bater nos seus ouvidos. A escrita pereniza, ela se eterniza. E a partir do instante em que o presidente desta casa, assumindo a instituição e fazendo o compromisso autorizado pela autoridade maior do nosso Estado, de que não seriam descontados nenhum valor dos olerites daqueles servidores que aqui vieram em busca de uma reivindicação, justa ou não, compatível ou não, mas que vieram em busca de algo que eles entendiam como justo e necessário, ele jamais poderia ter traído a confiança desta casa e, sobretudo, a palavra que ele firmou junto ao presidente desta casa. O episódio é lamentável. Eu posso associar isso a uma velha literatura onde haviam dois amigos, e eles tinham que pintar um edifício altíssimo. Um amigo disse: olha, você sobe, vai com a brocha, e eu fico segurando a escada. Na hora que ele estava lá nas alturas, o amigo, entre aspas, puxou a escada. Assim ficou a Assembleia Legislativa, com a brocha na mão, lá nas alturas. O resultado,
vai se esborrachar. Mas aí é que eu falo que esta casa, essa instituição, deve ser forte à sua altura, não para revidar, mas para mostrar aos servidores da educação que se lá a palavra não é honrada, aqui nós vamos honrá-la. E a orientação que Vossa Excelência deu, que foi acatada e deve ser unânime nessa casa, nós vamos assumir as despesas e os descontos, porque eles não vão ter prejuízo nenhum, porque a Assembleia vai pagar essa conta. Agradeço a parte de Vossa Excelência e realmente nós só temos a lamentar o que aconteceu. Importante fazer aqui um breve relato. O governador encerrou as negociações com as categorias, enviou os projetos para esta casa com 6% de reajuste linear dos servidores. As categorias que aceitaram assinaram uma nota paga pelo governo e ele publicou. A FETEMES, que não concordou, esteve aqui com os servidores democraticamente fazendo uma manifestação de descontentamento, de insatisfação. O presidente desta casa esteve na governadoria. Antes disso, se reuniu com os servidores. Nós participamos, vários deputados, formando uma comissão. E, na tentativa de abertura de negociações, um ponto foi colocado na pauta: o não desconto das faltas daqueles que vieram aqui se manifestar. Até porque não houve greve, houve um movimento de paralisação, uma manifestação democrática. E a Assembleia assumiu o compromisso. Nós vamos intermediar junto ao governo para que não haja desconto dos dias parados. O presidente, neste plenário, afirmou à categoria que tinha o compromisso do governo em não fazer o desconto das faltas. Ontem, os servidores tiveram acesso aos seus olerites, e tem aqui vários, deputado Paulo Duarte, de todo o estado, os olerites, todos eles com o desconto do dia parado. Deputado Paulo Duarte. Deputado Pedro Kemp, essa situação retrata, esse episódio retrata muito bem o comportamento de quem quer vencer sempre pela força, pela prepotência, sem respeitar o contraditório, confundindo liderança com autoridade. Quem toda hora tem que mostrar, de alguma forma, que manda, é porque deve ter algum problema. Porque esse episódio é muito claro. Fizemos a conta aqui, são cerca de 55, 60 mil reais, em torno disso, que Vossa Excelência me disse, o custo desses dias descontados. Com certeza, essa atitude autoritária, prepotente, é justamente para dizer: eu mando. Se fizer tal coisa, vai ter comigo. Isso está cansando já. Eu acho que nós, deputados aqui, demos um exemplo. Veio aqui, não só os servidores da educação, como vieram do IAGRO, e nós, ao invés de ficar fazendo aí da tribuna discurso fácil para receber aplauso da galera, ficar com retórica, tentamos juntos buscar alternativas e soluções. Porque o servidor não quer saber de discurso, não. Quer buscar alternativas. Nós fizemos isso. Preferimos, ao invés de ganhar aplauso fácil aí, de tratar, como foi o caso da FETEMES, de tratativas em relação aos servidores administrativos, a mesma coisa com o IAGRO. Agora, o que a gente vê a toda hora é, por parte do governador do estado, essa atitude, de prepotência, quer sempre mostrar, e às vezes de forma chula, como foi recentemente em relação à pré-candidatura do ex-governador Zeca. Se o Zeca vai ter 5 mil, não sei, quem sabe a população. Agora, alguém precisa dizer que manda e dizer que vai cortar as partes baixas se o cara não tiver 30 mil votos? Então, assim, acho que essa coisa já está cansando, já cansou. Claro, quem é governador exerce a liderança. Teve votos para isso. Agora, liderança é uma coisa, autoridade, autoritarismo, querer ser um déspota, é outra coisa.
E assim, eu lamento muito, porque eu acho que não só, já concluo, deputado Pedro Kempis, não só a Assembleia, mas assim, eu vi, né, o que fez o deputado, o presidente Gerson Domingos, que não sabe o que faz nessa casa para defender o governo, né? E ele foi desautorizado de forma desrespeitosa, ele como presidente e a Assembleia como um todo. Eu acho que essa demonstração, que foi sugestão do próprio presidente de Vossa Excelência, né, de descontar do 10º, né, para que não haja, é mais assim, uma forma pedagógica. Nós temos que, de uma vez por todas, né, não acabou o tempo do autoritarismo, nós temos que ter respeito, parar com esse troço. Tá bom, ele tem um comando do Estado, o povo votou nele, mas quem tem que dizer toda hora que manda, ou não manda, ou está com algum problema pessoal, com a sua autoridade. Para que dizer que manda? Exerce a sua liderança. Essa é mais uma demonstração lamentável, né, de falta de postura de quem tem um cargo tão importante como o de governador do Estado, fazer esse tipo de coisa para coagir, para pressionar e para evitar que alguém ouse a vir aqui, né, lutar pelos seus direitos. Lamentável. Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado. E quero dizer que ontem à noite eu liguei para o presidente da Assembleia, deputado Gerson Domingos, e ele disse para mim que estava constrangido, chateado, e hoje pela manhã ele disse, olha, o que eu posso fazer nesse momento é pedir desculpas à categoria dos servidores e autorizar o governo, falou aqui para nós deputados, autorizar o governo a descontar 50, 60 mil que dá do 10º da Assembleia e restituir esse valor para os servidores administrativos. Que nessa servidora aqui teve um desconto de R$ 39,00. O salário líquido dela é R$ 607,00. O governo descontou R$ 39,00. Deputado Cabalmi, ontem o Tribunal de Contas aprovou com ressalvas as contas do governador, ressalvas porque ele não cumpriu um preceito constitucional dos 0,5% da ciência e tecnologia. Ele aplicou 0,13%, deveria aplicar 0,50%, não aplicou. Mas, na ressalva, o Tribunal de Contas disse, não dá para entender por que o governo não aplica isso, porque em 2010 ele fechou o caixa com 1,8 bilhão guardados. Para quê? Para que o governo gasta 1,8 bilhão? Eu pergunto. E desconta R$ 39,00 do servidor. Quando eu estive na FETEMES, professor Roberto, um servidor chegou para mim e falou assim, deputado, hoje é dia 14 de maio, dia que teve uma reunião lá, hoje é dia 14 de maio. Do meu salário deste mês, eu tenho R$ 50,00 no bolso para passar o resto do mês. Deputado Cabalmi, esse aumento que nós aprovamos aqui, que o governo mandou para essa casa, 6%, significou, sabe quanto para o servidor? Não sei se eu posso falar o nome dele. Servidor administrativo, vamos preservar o nome dele. Tem aqui o olerite do mês passado e o olerite desse mês. Pois bem, no mês passado, o salário dele, sem desconto algum, era R$ 885,00. E aí ele tinha um salário família, R$ 44,00. Com os 6% de aumento, o salário dele foi para 938. Excedeu aquele limite do salário família. Então ele perdeu o salário família. Perdeu os R$ 44,00 do salário família. Conclusão, ele recebeu líquido com os descontos, porque o servidor administrativo ele tem que fazer uma série de empréstimos consignados, não é? Então tem vários descontos aqui. Vamos ver aqui ao final. No mês passado, ele recebeu R$ 434,00 líquido. E esse mês, com aumento, R$ 437 líquido. Ele teve R$ 3,00 a mais no olerite dele. 3, com este aumento que o governo deu. E o governo ainda teve a coragem de punir, de aplicar um corretivo
em cima desse servidor, descontando R$ 39,00, que vai fazer uma falta para o Estado tremenda, que tem 1,5 bilhão guardado, não sabemos para quê. Não sabemos para quê. Para os 2 últimos anos de governo, lançar mais um plano MS forte. O MS forte já foi, agora vai ser fortíssimo. Final dos 2 últimos anos, o governo, para inaugurar obras, para entrar na história como um grande realizador de obras. Em cima, tripudiando o servidor que ganha um salário mínimo. Então, é de causar indignação e revolta, e ainda mais sabendo que o governador deixa os seus aliados, assim como disse o próprio deputado Marquinhos Trade, com a brocha na mão. Deputado Cabomi. Deputado Pedro Kemp, eu acompanhei todo o desenrolar desse desfecho aí, servidores, votação, reajuste, proposta, articulação, promessa. E eu acho que o resumo de tudo isso aí, deputado, para mim, como deputado estadual, é de desprezo, é de tristeza. Porque não adianta nós chegarmos hoje aqui e tentar pagar via Assembleia. Quer dizer, o que fica, o saldo que fica disso aí é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim para as casas legislativas desse país, né? Quer dizer, o legislativo ele fica cada vez mais desacreditado, desmoralizado. É isso que está acontecendo. Quer dizer, está aqui a população nos assistindo, o público que nos assiste pela TV, que quer ver no legislativo o altruísmo, a independência, a democracia, quer dizer, a competência, o poder de interagir para representar seus cidadãos. E quando nós lotamos essa casa, o sindicato vem aqui e fala, intermediamos, e estava claro que não iria se descontar o dia de paralisação. Estava claro. O presidente falou aqui, Júnior Moco falou ali, Eduardo Rocha falou lá. Estava claro que não ia descontar. E aí, num gesto de ignorância, né? de não dar importância para nada do que aconteceu, vai lá e desconta. Quer dizer, é horrível isso daí. Confiar em quem? Confiar em quem? Se nós estamos aqui para fiscalizar, para propor, para intermediar, para articular, para arrumar, para resolver. Quer dizer, qual que é o nosso papel? Essa é a pergunta que fica para a sociedade desse Estado. Eu acho que serve de reflexão para todos nós. Nós precisamos sermos deputados de fato e de direito. Ontem votamos aqui, autorização para processar o governador. Será que não caberia nessa intermediação, nessa articulação política, inclusive, já que a base votou para não processar, que incluísse a mínima proposta, o mínimo da lembrança do servidor? Nós vamos votar, mas não mexa aqui. Quer dizer, é muito pequeno diante do que representa o que aconteceu ontem aqui, mas seria um adendo, seria uma linha, seria uma vírgula. Agora, voltamos a estaca zero. Cobrou-se o dia dos trabalhadores, indefesos, porque tirando essa linha de frente do sindicato que veio aqui, vou concluir, tirando essa linha de frente que está aqui do sindicato, quem são esses trabalhadores para se defender? Fala, se não tiver nós e eles aqui. Coitados, R$600, né? Uma categoria que depende de nós. E, no entanto, nós não demos conta do recado de permitir o direito deles, que está na Constituição, de virem aqui, se reunirem para defender melhoria salarial e que, no entanto, tiveram seu dia descontado. Isso, para mim, é um ato de ditadura. É isso que eu resumo a minha fala. Um ato de ditadura, não é nem de militarismo, é de ditadura, que nós temos que banir para sempre aqui no nosso país. Agora, Deputada Mara Caseiro. E o deputado Cabomi. deputado Cabomi, Vossa Excelência me concede só 5 minutos para poder concluir? Agradeço, deputado Márcio Vossa Monteiro. Excelência disporá de mais de 20 minutos.
Apenas para reiterar o que já foi dito aqui, registrar que, dentre esse quase 1 ano e meio que eu tenho o prazer de ser membro dessa casa, posso testemunhar que hoje é o momento mais triste que nós presenciamos, né, em todo esse curto espaço de tempo que eu tenho essa satisfação de pertencer a essa casa. E, ao mesmo tempo, já desde as primeiras horas, quando tive a notícia e vi o manifesto do sindicato nos jornais, já me recordei ao tempo, né, voltei há bastante tempo atrás, desde 75 a 80, quando frequentei os bancos da universidade, e lembrei das lições, né, os princípios de direito, na qual fala da independência dos poderes. Montesquieu, quando ideou ou mostrou isso, né, aonde passou a ser um princípio em todas as constituições, né, dos países democráticos, nos ensinava que isso teria que ser claramente, né, separado. E é evidente que é uma prerrogativa do governador. Entendo que o executivo é que tem que escolher o que deve ser pago, ou se deve punir ou não punir, e nós, de maneira nenhuma, nós contestamos isso. Mas também fala assim a harmonia dos poderes. A independência, mas harmônico, né? E essa harmonia nós entendemos que deve ter um respeito, e aí eu acho que começa a nossa divergência do Poder Legislativo com o Executivo atual, porque nós não estamos entendendo muito o que é essa harmonia, uma vez que, após esse entendimento todo, a Assembleia endossa junto à direção do sindicato, e como fica o presidente ou as lideranças do sindicato que se reportaram aos seus filiados e que agora também estão com o pires na mão como nós. Então, é uma situação extremamente delicada, merece uma reflexão muito profunda, porque esta é uma das maiores lições sobre esses princípios democráticos e de independência dos poderes que nós estamos tendo. Sabe? É uma lição na prática de como devem ser as coisas. Porque o que eu entendo por harmonia? Tivemos a honra de receber o governador aqui nessa casa, né, ocupando essa mesa, e quando ele vem a essa casa, ele vem a convite, e ele, como convidado, ele puxou a orelha dos deputados faltosos nessa casa. E nós entendemos que, para preservar a harmonia dos poderes, isso seria até irrelevante, mas vejo que não é. Vejo que nós temos que, de repente, começar a levar ao pé da letra, interpretar com muito mais critérios com o que deve ser essa harmonia entre os poderes. Reconheço a legitimidade, já concluo, reconheço a legitimidade do governador pelo ato dele, mas certamente essa casa e o próprio sindicato ficou extremamente constrangido, desautorizado e levando a cada um de nós a fazer uma reflexão profunda sobre essa relação harmoniosa que deve ter os poderes. Parabéns pela sua fala. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, na mesma esteira, quero dizer que esse comportamento nos leva a fazer uma reflexão de como atuar daqui para frente, né? De como atuar, de como que nós vamos receber as categorias aqui, se não é nosso papel, para quem nós vamos transferir a responsabilidade de negociar diretamente com as categorias. Então, serviu de lição para saber com quem a gente está lidando, se é com quem cumpre o compromisso ou quem não cumpre. Deputado Tita. Deputado Pedro Kemp, a solidariedade nossa, a casa, a mesa diretora, ao nosso presidente Gerson e ao nosso líder do governo, Júnior Mock. Hoje é um dia que, se eu não fosse da Comissão de Educação, presidisse, é um dia bom da base aliada ficar calada. Hoje o silêncio seria a melhor manifestação por parte da base aliada do governador. Eu não sei, estive com o presidente hoje bem de manhã
e percebi a preocupação do presidente desse fato estar acontecendo. Porque, na verdade, esse fato não ajudou em nada. Esse fato só ajuda a oposição do governo. Por quê? Porque o Júnior Mock foi prefeito com o governador, como eu fui. São amigos pessoais. O Gerson, nosso presidente, é amigo pessoal do governador. Todos nós empenhamos a palavra nessa casa. E o governador sabe, e eu acho que também é agradecido, porque se as manifestações não acontecer na Casa do Povo, onde nós, deputados, temos o imenso prazer de receber as categorias para dialogar, também faz parte do trabalho do Legislativo, isso tudo estaria desembocando lá na Casa Civil. Lá na Casa Civil. É certo que hoje eu já dei entrevista, que eu jurei que não daria entrevista mais, mas acabei dando a entrevista aqui. Então, mas o deputado precisa falar, o deputado precisa manifestar o seu pensamento. E o meu pensamento não é diferente dos demais deputados, é de indignação. Agora, o governo trabalha demais. O André é um cara extremamente competente, tem uma equipe boa de governo. Eu não sei por que essas coisas acontecem. Eu não sei. Porque quem que ganha com esse episódio? Quem que lucra com isso? É só a oposição. Porque a base aliada do governador aqui é fiel. É uma fidelidade canina. Essas coisas não ajudam. Eu não sei se o governador não está bem informado. Eu não consegui falar com ele para dizer que... Eu também não sei se o governador tem interesse em apoucar, diminuir esta casa, tampouco as suas lideranças, que tão bem desempenham o papel aqui. Eu não sei se está tendo um mal entendido, porque não é possível. Não é possível. Como que eu não posso hoje dizer parabéns, Cabalmi, parabéns, Pedro Kemp? Porque esses deslizes, e sorte da oposição que o André dá essas pisadas na bola, porque senão estava com 100%, porque está com 80 e tantos, não é? Então, eu sou amigo do governador e de vez em quando a gente tem algum atrito, porque eu também sou meio cascudo, igual ele mesmo. Tem hora que a gente parece que, às vezes eu falo umas coisas aqui, sou mal interpretado, mas tem hora que o Júnior Mock nasceu muito mais para ser um diplomata do que um gladiador. O Júnior Mock, não é? E eu sei que o Júnior Mock está sofrendo e o Gerson está sofrendo, e a minha solidariedade. Muito obrigado. Queria, deputado, dizer que realmente a base de sustentação do governo, ela é fiel. Fidelidade canina, como disse aqui o deputado Diogo Tita. Ontem mesmo, essa base deu demonstrações aqui dessa fidelidade. Ontem tinha 2 pedidos do STJ para processar o governador, abrir um processo. E a base de sustentação do governo negou, desautorizou o STJ, não vamos dar autorização. Mais uma demonstração, porque, segundo o relator dos processos, pela Constituição, a abertura de um processo no STJ, o governo tem que ser afastado. Como é que nós vamos afastar o governador eleito democraticamente pelo povo? Então não podemos dar essa autorização. Foi essa a tese que foi defendida aqui. Nós, da bancada da oposição, votamos a favor pelo princípio da independência dos poderes. Não pode o judiciário ficar atrelado a uma decisão do legislativo para ele abrir um processo. Independência dos poderes. Ah, mas é o afastamento do governador. Bom, isso aí é um outro problema, então tem que mudar a lei. Talvez até seria bom se tivesse afastado o governador.
tivesse entrado a Simone Tebet, né, vice-governadora, quem sabe ela não descontaria o salário dos servidores. Talvez como mulher, teria mais sensibilidade, trataria diferente os servidores, não teria feito esse desconto vergonhoso, vergonhoso no holerite dos servidores. Então, a base de sustentação do governo, que hoje está constrangida, ela tem sido fiel, tem votado de forma como o governo deseja, votou contrariada o PCC do Iagro, porque o PCC do Iagro reduziu o salário dos servidores. Além de não dar aumento, o PCC do Iagro, para alguns, vamos ser justos aqui, para alguns significou redução das gratificações. Quem tinha gratificação de R$500 passou para 300, quem tinha de 300 passou para 200. Então, essa base de sustentação do governo votou contrariada, atendendo a orientação do governo, mas votou. E o governo não faz nenhum gesto para essa base, nenhum gesto. Nós da oposição, quando vieram os projetos de reajuste aqui, nós discutimos entre nós. Não vamos bater no governo, não vamos fazer discurso para a galera, não vamos fazer discurso para receber aplauso, não vamos bater no governo, por quê? Porque nós precisamos aqui apostar na reabertura das negociações. Adiantou alguma coisa? O governo prometeu que vai continuar negociando com a FETEMES. A unificação da carreira. Dá para acreditar? Dá para acreditar que o governo vai negociar com a FETEMES, vai sentar, vai discutir os pontos apresentados no PCC para unificar a carreira dos servidores administrativos e os professores? Eu não confiaria mais. Não confiaria mais. O governo desautorizou a Assembleia Legislativa, e em especial o seu presidente, deputado Gerson Domingos, a negociar em seu nome, a intermediar qualquer negociação, a falar em seu nome. O governo desautorizou a Assembleia Legislativa. Então, da próxima vez, quando tiver manifestação aqui, nós temos que orientar os servidores a que a manifestação aconteça na frente da governadoria, porque a única pessoa que negocia nesse estado é o governador. Então tem que ser com ele. Da próxima vez, nós temos que orientar as categorias. Não, não é aqui que tem que acontecer a manifestação, é lá na frente da governadoria. Bater panela, bater tambor, soltar fogos, fazer faixa, cartaz, colocar lá na frente da governadoria, porque é lá. É o único que negocia, é o único que decide, quem tem a caneta, o todo-poderoso governador do estado. Aqui ninguém tem poder para negociar nada. Ninguém está autorizado a intermediar nada. Esse foi o recado dado pelo governador do estado. Agora, eu me lembrei aqui quando o deputado Márcio Monteiro estava falando, quando eu entrei no estado como servidor público, em 1990, aconteceu uma paralisação no governo Pedro Pedrocian. Aconteceu uma greve e o governo ameaçando, não terminava a greve, o governo ameaçando, até que a secretária de Educação, na época, professora Leucádia, convocou todos os diretores para uma reunião lá no colégio Maria Constância de Barros Machado. E eu era diretor da UIAP, Unidade de Educação Especial. Como diretor, recebi um telegrama da secretaria e fui para lá. Estavam todos os diretores das escolas lá. Eu era novo no estado, praticamente nunca tinha participado de movimentos, e a professora Leucádia, como secretária de Educação, recebeu uma ordem do governador. É para descontar o salário dos servidores que paralisaram e ainda mais, abrir um processo administrativo.
E a secretária nos comunicou: olha, vocês diretores vão chegar lá no órgão de vocês, vão anotar quem faltou, quem fez greve e vão encaminhar para a Secretaria de Educação amanhã. Houve uma revolta muito grande. Eu me lembro que eu me levantei naquela hora e disse: secretária, a senhora não pode fazer isso com a nossa categoria. A senhora, como secretária de Educação, deve intermediar junto ao governador uma solução para o nosso problema. Não é com ameaça que nós vamos resolver isso. E nós tivemos todo um debate naquela assembleia. A secretária voltou a negociar com o governador. Não houve abertura de processos administrativos em cima de ninguém. Mas o governador, se ele, deputado Lauro Davi, não quisesse abonar as faltas dos servidores administrativos, porque isso é muito para ele, é descer do pedestal, é se rebaixar, é se humilhar. Já que ele não queria abonar a falta dos servidores, ele poderia então ter dito o seguinte: vocês vão repor os dias parados. Como muitas vezes já aconteceu nesse estado. Quantas greves já aconteceram nesse estado? Professores paralisaram. Governador, não, agora vocês vão repor os dias parados. A aula aos sábados. Quantas vezes aconteceu isso? Então o governador, ele poderia ter dito: eu não vou abonar as faltas. Poderia ter dito para o deputado Gerson Domingos, fiel amigo dele, que assumiu uma palavra aqui em nome dele, para não deixar o deputado Gerson hoje na situação constrangedora em que ele está. O governador poderia ter dito: deputado Gerson, não assume isso que eu não vou cumprir, eu não vou abonar a falta. Esse pessoal vai ter que repor. Essa presidência comunica que Vossa Excelência disporá de 3 minutos para concluir. O pessoal vai ter que repor os dias parados. Poderia ter pedido a reposição. Pronto, não. É para dar lição. É para dar um corretivo. É para vocês não fazerem mais isso. Tapinha na bunda. Está lá, a senhora Neuza Bolzan Venega, coordenadora de recursos humanos, mandando e-mail para as escolas. Novamente, senhores diretores e supervisores de gestão escolar, novamente solicitamos às escolas abaixo relacionadas que enviem a situação de paralisação dos servidores administrativos até o dia 28 de maio. Solicitamos aos supervisores de gestão que verifiquem as informações enviadas pelas unidades escolares sobre sua responsabilidade, pois algumas escolas não estão enviando as informações com veracidade. E aqui está o nome das escolas. Essa senhora, Neuza, ela mandou vários e-mails para as escolas. É para mandar os servidores que paralisaram. Depois, no outro dia, mandava mais um e-mail. Vocês não estão mandando. É para enviar a lista de quem faltou. E até aqui, ó, enquanto o deputado Gerson Domingos estava indo à governadoria, falando com o governador, negociando, vamos abonar as faltas, o governador assumiu o compromisso, eu ajudei o senhor, a Assembleia Legislativa ajudou o senhor, porque era para esse pessoal estar fazendo greve na frente da governadoria, e nós acolhemos os servidores, nós limpamos a barra do governo. Enquanto o deputado Gerson estava negociando, essa senhora Neuza estava mandando e-mail para as escolas, vocês têm que mandar a lista, tem que mandar a lista. Então, desde o início, o governador não ia cumprir aquilo que o deputado Gerson anunciou aqui. Essa que é a verdade. Desde o início. Porque se o governo tivesse intenção de abonar as faltas dos servidores, essa senhora da Secretaria de Educação não ficava mandando e-mail para as escolas cobrando a lista dos faltosos. Poderia deixar virar um mês. Falar: não vou abonar as faltas, vocês vão ter que repor. Mas não. Corretivo, para vocês aprenderem, corretivo. É assim que age o governo do Estado. Então, fica aqui a lição para a Assembleia Legislativa. Da próxima vez, o comportamento tem que ser diferente. A base aliada tem motivo para preservar o governo? A base aliada tem motivo para preservar o governo? Para limpar a barra do governo? A oposição
Tem algum motivo para taticamente aqui não atacar o governo para ver se abre negociação? Não, não adianta. Então, deixa a coisa acontecer. Quem governa é o governador do estado, é ele que decide, é ele que resolve. Então, negociação na governadoria. Nós não temos mais como acreditar na palavra do governo. Tem uma comissão formada aqui agora de deputados para negociar o PCC da educação. Como é que fica essa comissão? Hoje é o primeiro dia de trabalho. Deputado Lauro Davi, o senhor está na comissão. Deputado Londres Machado está na comissão. Deputado Júnior Mock está na comissão. Eu estou na comissão. Deputada Johnny. Então, nós estamos numa comissão e nos perguntamos, essa comissão vai ter alguma credibilidade para negociar com o governo? Se o governo falar alguma coisa para nós vamos acreditar, vamos passar para a FETEMES, olha, o governador autorizou. Não sei. Agora é o governador mesmo, ele que vem aqui negociar diretamente com os servidores, né, ou receba os servidores lá na governadoria. Agora fica a pergunta que não quer calar. Feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que ontem votou as contas do governador. Por que que o governador tem 1 bilhão e 800 milhões guardados? E não pode dar um reajuste acima de 6% do salário para não quebrar o Estado. 1 bilhão e 800 milhões de reais guardado. E tem a coragem de descontar R$ 39 de um olerite onde o servidor recebe R$ 606. Isso é uma vergonha nacional, uma falta de respeito, e a Assembleia Legislativa, daqui para frente, tem que saber como vai tratar com essas situações daqui para frente, porque negociar, intermediar com uma pessoa dessa não adianta. Muito obrigado, senhora presidente. Encerrado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Não havendo quórum, passamos aí à explicação pessoal. Com a palavra o deputado Márcio Monteiro. Transfere. Deputado Lauro Davi. Vossa Excelência disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia, senhora presidente. Cumprimentar aqui os representantes da FETEMES e esse ar de frustração, Roberto, que a gente passa hoje, nós já vimos em outros momentos. Quando lá na sala do fundo a gente fez aquela reunião para buscar uma proposta alternativa e saiu, né, a promessa da negociação e não cortaria o ponto, e daí saiu esta comissão da qual nós fazemos parte, a gente até duvidou um pouco, mas como foi uma proposta que se colocou para avançar na inclusão dos servidores administrativos no plano de carreira, dentro do que a gente viu das negociações aqui, as esperanças realmente eram poucas, se ela ocorrer somente com o trabalho da comissão. O que a FETEMES tem que fazer efetivamente é mobilizar os servidores públicos novamente, né, em função de que todo um trabalho feito, uma mobilização feita, não teve o sucesso e agora põe em dúvida também o resultado desta comissão, que nós vamos trabalhar assim. Nós vamos fazer as propostas, trazer aquilo que o administrativo quer e levar para a mesa. Nos preocupamos com o resultado, não aqui na Assembleia, mas o que é que vem do Executivo para aqui para a gente mudar. Então, cabe a nós agora, primeiramente, antes de você encaminhar uma nova proposta, um novo projeto para esta área da educação, a gente tem uma definição clara como foi o do Iagro. E até é estranho, né, que nesses momentos nós tivemos aí a palavra enfática do líder do PMDB, do líder do governo,
levantando, né, o compromisso feito. Hoje, depois do episódio desse, nós temos a casa praticamente vazia. Então, nós temos aqui que repensar a nossa atuação nestes compromissos que a Assembleia não pode fazer. Ela não pode fazer. E não tiramos, lamentavelmente, por escrito do governo nos compromissos assumidos, como a FETEMES mandou para lá os seus pedidos. Ficou na palavra da Assembleia e cai hoje, não sobre o Gerson Domingos, cai sobre a Assembleia Legislativa a sua impossibilidade de, pelo menos, negociar um dia paralisado dos servidores públicos. Temos que rever e repensar, Pedro Kemp, como membro da comissão, o que é que nós vamos fazer para não assumir a responsabilidade da esperança que os servidores administrativos saíram dessa casa, de entrar para o Estatuto de Carreira, de voltar a negociar a database agora em novembro junto com os professores e trazer para essa comissão a responsabilidade. Se isso não ocorrer, cai para nós de novo. Nós temos que hoje, nesta reunião, definir qual é o verdadeiro papel desta comissão que nós vamos trabalhar, porque senão fica muito difícil trazermos para nós de novo a responsabilidade da frustração. Então, nós queríamos dizer que vamos estar atentos nesta questão. Frustrações por falta de compromisso, historicamente se viveu naquela época de reposição, como a gente viveu em outras épocas, e outras haverão também. Agora, serviu de lição para nós, que às vezes trazemos aqui a esperança negociada com um projeto mais pronto e acabado. Tenho aqui também a frustração do próprio Iagro, que o Iagro, dentro da sua negociação, teve um papel fundamental. Votem não. Isso nós não queremos. Foi aprovado 6%, mas a proposta deles, votem não, num projeto de que talvez sabia que qualquer medida alternativa não alteraria nada.